Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, a ação de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 10, dia 7 de junho de 1911. Dor de Jesus pelos sacerdotes. Amor que se esconde aí. Passando dias amargos de privação do meu adorável Jesus, rogava-lhe que se agradasse em vir. E apenas como um relâmpago veio e me disse: amor que se esconde aí. E rogando-lhe pela igreja e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, porque querem fazer guerra à igreja e aos seus ministros, Jesus acrescentou: minha filha, não te aflinjas. É necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja. E depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos e se salvarão aqueles e a estes. E eu, mas ao menos não permita que as faltas de teus ministros as conheçam os leigos. De outra maneira, afligirão mais a tua igreja. E Jesus: minha filha, não me peça isso, porque me indigno. Quero que a matéria saia fora. Não posso mais. Os sacrilégios são enormes. Com cobri-los, daria campo para que cometessem males maiores. Você terá paciência para suportar minha ausência. A fará de heroína e fará de heroína. Quero confiar em ti, que és minha filha, enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Então aqui, Luiz está conversando com Jesus, falando com Jesus sobre o que estava acontecendo na igreja, falando sobre os inimigos, que tinham se levantado contra a igreja, que são os próprios da igreja, São as autoridades eclesiásticas, que a gente vê muito que está tendo uma rivalidade, uma briga entre os poderes eclesiásticos, entre os padres, os bispos, cardeais,
A gente tem visto muitos se levantarem contra as atitudes do Papa, né? Falarem do Papa. E aí, Luísa estava vendo, né, a situação da igreja. E aí ela estava rogando pela igreja. E Jesus fala que era necessário que tudo acontecesse, né? Para que a igreja fosse purificada, fosse purgada, né? Então, quem vai fazer esse processo de purificação? É os próprios ministros que vão se rebelar, que vai ser tudo permitido por Jesus por causa do amor, porque não dá mais, gente, para a igreja ficar no estado que está, né? A igreja, ela está doente e a igreja precisa ser purificada. Então, para que o reino da divina vontade venha, é necessário que haja essa purificação. Porque ela fala, e rogando-lhe pela igreja, e que tivesse piedade de tantas almas que vão pelo caminho da perdição, né? Porque aqueles que se revoltam, né? Aqueles que estão dentro da igreja, que brigam, né? Que brigam, padre que briga com padre, bispo que briga com bispo, cardeal que briga com cardeal. A gente vê muitos padres que falam da igreja católica, falam mal da igreja católica, né? A gente vê muitos bispos que falam mal da igreja, que saem da igreja, que se rebelam contra a igreja, que são os próprios inimigos da igreja. Mas tem pessoas que saem justamente porque vê as coisas erradas da igreja, né? Não é todos que saem que é por causa da... Como é que eu vou explicar para vocês? Que é por causa de não acreditarem na igreja católica, mas é por causa de muitas atitudes tomadas na igreja que são erradas, né? Mas aí, o que acontece? Jesus está permitindo tudo isso, né? Jesus está permitindo que vários padres, vários sacerdotes, que vários bispos venham à tona, falem o que está acontecendo, né? Que nem a gente está vendo que está sendo revelado também o que está acontecendo dentro do Vaticano. E todo mundo está sabendo, leigo, sacerdote, está sendo jogado aí para todo mundo ver o que é verdade, o que é mentira. Tem muita coisa que é verdade, mas também tem muita coisa que é mentira. Mas aí nisso tudo, é tudo permitido por Deus para que haja essa purificação da igreja, né? Porque tem que ser de dentro para fora que essa igreja ela vai ser purificada. Aí ele fala, ó, minha filha, não te aflinjas. Então nós, filhos da divina vontade, não podemos nos afligir com o que a gente está vendo. Não podemos ficar escandalizados com o que a gente está vendo. É necessário que os inimigos purifiquem a minha igreja. Tá vendo? E depois que a tenham purgado, a paciência, as virtudes dos bons serão luz aos inimigos. Tá vendo? As virtudes dos bons serão luz aos inimigos. Então, as ações que os inimigos vão fazer, né, na igreja, para poder purificar a igreja, a luz dos bons, né, a paciência dos bons, as virtudes dos bons, vai ser essa luz, né? Vai ser essa luz que vai iluminar os inimigos. E se salvarão aqueles e a estes. Por quê? Porque Deus tem o controle de tudo. A divina vontade tem o controle de tudo. Então, tudo é permitido por Deus, por mais que aparentemente seja ruim, né? Esse processo de purificação, né? Mas vai servir para que venha essa nova igreja, né? Porque sem a igreja ser purificada, como que vai nascer essa nova igreja? A gente vê pela gente. Nós, filhos da divina vontade, nós também passamos por esse processo de purificação, né? Na nossa alma. E na igreja não pode ser diferente. Então, o que acontece? Vai haver, sim, as pessoas de dentro da igreja já está havendo, né? As pessoas estão fazendo absurdos, estão, né?
Mas é porque tem que ser pelas pessoas próprias da igreja. Como é que uma pessoa que não faz parte da igreja, que não conhece nada da igreja, como é que uma pessoa, como é que uma pessoa evangélica, ela pode purificar a igreja católica se ela não faz parte do corpo eclesiástico da igreja? Como que os leigos podem purificar a igreja católica se elas não fazem parte do corpo eclesiástico da igreja? Quem tem que purificar a igreja é justamente o corpo eclesiástico da igreja que está doente, que vai se levantar ali como inimigo da igreja, mas que tudo faz parte do processo da divina vontade para poder purificar a igreja. E não é o demônio que está purificando a igreja, que nem muita gente fala. É Jesus que está permitindo. É Jesus que está usando essas pessoas para purificar essa igreja, para poder nascer a igreja nova, né? A igreja nova, renascida. E aí vai se salvar tanto os inimigos da igreja, porque os inimigos da igreja vão ser iluminados pela luz dos bons, daqueles que ficarem com a virtude da paciência. A luz dos bons, né, vai salvar tanto os inimigos da igreja como os leigos, como os que não se colocam na posição de estarem contra a igreja, né? Então isso fica claro pra gente, não tem dúvida. É por isso que a gente vive em paz, né? A gente não se abala, a gente não se escandaliza com o que a gente vê. E mais ao menos, não permitas que as faltas de teus ministros, né? Que as faltas do corpo eclesiástico da igreja, ela fala, mas Senhor, não permitas que teus ministros, né? Que as faltas de teus ministros as conheçam os leigos, né? Tipo assim, ela queria que não saísse para fora da igreja, né? Que ficasse tudo ali entre os ministros, né? Que os leigos não tivessem acesso, não conhecessem esse lado doente da igreja, né? Aí ele fala, de outra maneira afligirão mais a tua igreja, ela fala. Porque ela imaginou assim, não, se os leigos souberem, vão afligir mais a igreja, vão sair da igreja, vão fazer uma rebelião, né? Tipo isso. E Jesus, minha filha, não me peça isso, porque me indigno. Então, ele está permitindo que a gente conheça tudo o que está acontecendo dentro da igreja. Tudo o que era oculto para a gente hoje está sendo aberto. Quero que a matéria saia fora. A gente precisa saber quem são os inimigos da igreja e quem são os bons, né? Por isso que está sendo tudo jogado aí. A gente está vendo tanto escândalo aí de pedofilia, de roubo, de desvio de dinheiro. Tudo a gente está vendo aí na igreja. E não é só na nossa, mas a gente tem que falar da nossa, porque o livro do céu foi escrito especialmente para nós. É um livro universal, que os ensinamentos vai servir para todos, mas principalmente para nós católicos, né? Nós que somos os leigos, né, da igreja. Então é necessário que saia tudo isso para fora. Essa sujeira que está dentro da igreja, ela sai para fora. E a gente conheça, né? Não posso mais. Jesus ainda repete 2 vezes, minha filha, eu não posso mais. Não posso mais, não me peça isso. Isso me indigna, né? Os sacrilégios são enormes, né? Gente, os casos de pedofilia são terríveis, né? Desvio de dinheiro, mau uso de dinheiro da igreja, né? Tá sendo terrível, os sacrilégios estão sendo enormes. Por isso que tem que morrer essa igreja para poder nascer outra, querendo ou não, querendo os tradicionalistas ou não, né? É Jesus quem deu a igreja, foi Jesus que instituiu a igreja. Então é necessário que haja uma igreja santa, né? Uma igreja pura. A igreja do Apocalipse, a igreja que é narrada, a Nova Jerusalém, é uma igreja pura, né? O corpo da igreja tem que ser puro. E infelizmente não está mais assim, né? A gente tem que abrir os olhos para a realidade, não adianta a gente colocar
panos quentes, falar que não está acontecendo. Ah, mas não está acontecendo não? Claro que está, a gente está vendo. Concobri-los daria campo para que cometessem males maiores, né? Então, se os casos de pedofilia continuassem encobertos, ia acontecer mais e mais e mais. E o que falar daquelas crianças mortas, né? Que foram sacrificadas em colégios católicos. E tá aí. Então, se a gente não tivesse acesso, conhecesse isso tudo, ia acontecer mais coisas. E o que acontece que a gente ainda não sabe, né? As coisas horrorosas da igreja doente que está acontecendo. Você terá paciência, e Jesus pede para Luísa e pede para a gente também, ó. Filhinhos da divina vontade, vocês terão paciência para suportar minha ausência. Porque aparentemente a gente vai pensar que Jesus está ausente, que não é Jesus que está fazendo isso. Mas é Jesus. É Jesus, é a divina vontade. É a divina vontade. As pessoas que não conhecem o livro do céu vai dar ênfase para o demônio, não é o demônio. É a divina vontade que está fazendo a igreja entrar nesse processo de purificação. E a gente vai pensar até que, Jesus não pode estar a favor de uma situação dessa. E a gente vai pensar que ele está ausente, mas ele não está. E a fará de heroína. Quero confiar em ti, que és minha filha. Jesus quer confiar em nós, que nós somos filhos dele, que nós não vamos sair da igreja, que nós vamos passar pelo processo de Calvário, sim, da igreja, e vamos permanecer ali de pé, firme, paciente, esperando o triunfo da igreja, porque a igreja ela vai triunfar, ela vai renascer, e a gente precisa esperar esse tempo. Enquanto eu me ocuparei em preparar os flagelos para leigos e sacerdotes. Então, vai sofrer todo mundo, entendeu? Quando os flagelos que está acontecendo na igreja, a purificação do processo que está acontecendo na igreja, está sofrendo todo mundo, leigos e sacerdotes, entendeu? Vai sofrer todo mundo e não vai adiantar a gente ficar se desesperando, entendeu? A gente tem que estar dentro da igreja, nós temos que participar dos sacramentos, enquanto nós temos a missa principalmente, nós temos que ver tudo, ficar neutra, ser como Jesus foi e esperar essa igreja renascente. Quando a gente perde um ente querido, quando uma pessoa morre, o que é que a gente espera? A gente espera que ele ressuscite no último dia, não é assim? Então a mesma coisa é com a igreja. A igreja ela vai morrer e os filhos da divina vontade vai esperar essa ressurreição da igreja. Eu creio firmemente que as almas que Jesus escolheu, as almas vítimas, Jesus tem falado muito comigo, né? Sobre essa questão de alma vítima, porque tem muitas almas vítimas ainda na terra e que nesse processo da igreja, né, quando a igreja chegar no ápice do Calvário, muitas almas vítimas vão ser levadas da terra, não vão estar aqui para ver essa purificação da igreja, porque elas vão servir de sacrifício, né, para essa nova igreja, né? Então elas vão ser esses sacrifícios, esses cordeiros imolados que vão ser oferecidos a Deus para a purificação da igreja. Então, na pandemia a gente viu que muitos sacerdotes partiu, né? E eles algum deles pode ser uma vítima, né? A gente não sabe, é um mistério. Mas as almas vítimas, elas vão ser levadas, algumas vão ser levadas. E outras vão ser deixadas também na terra para poder sofrer esse martírio da igreja, para poder sofrer as perseguições da igreja e para poder ver esse renascimento da igreja, né?
Mas aí, essa luz dos bons, a paciência dos bons, esse ato heróico, gente, só vai permanecer na igreja quem tivesse amor heróico por Jesus, né? Quem tivesse amor heróico por Jesus. Quem não tivesse amor heróico não vai permanecer dentro da igreja. Vai passar pelo esfriamento da fé, né? E aí vai acabar se desviando, mas também vão ser salvos pela luz dos bons, pela luz daqueles que ficarem como heróis, né? Que tiverem esses atos heróicos de ficar ali na igreja. Eu creio firmemente, assim, o que Jesus coloca muito forte no meu coração é que os filhos da divina vontade vão ser esses heróis, né? Os filhos da divina vontade vão ser esses heróis que vão permanecer ali de pé diante do calvário da igreja, esperando a ressurreição da igreja, né? E que também, que Jesus fala que também vai ser também filhos da divina vontade, vão ser levados também, né? Para serem essas almas vítimas, né? E outros vão ser martirizados também, mas tudo para esse renascimento da igreja. É uma coisa que Jesus deixa clara assim para mim, que Jesus explica claramente. Então, e esses filhos da divina vontade, esses heróis, né, que essa luz dos heróis vai salvar tanto estes como aqueles, tanto os que se perderam, né, como os que não se perderam, os que continuaram ali na igreja, né? Então, se a gente for pensar nisso, isso fica claro pra gente, né, que esse processo, que todo esse processo que a igreja está passando é justamente para vir essa nova igreja. E uma coisa que a gente precisa entender, esse caos, esse calvário que a igreja vai passar, que ela está passando, vai ser por gente de dentro da igreja. Não vai ser por gente de fora da igreja. Vai ser causado pelos próprios eclesiásticos, pelos padres, pelos sacerdotes, ou pelos bispos, né? Pelos presbíteros, por todo esse corpo eclesiástico da igreja, né? Vocês verem o que o Santo Padre, o Papa, está sofrendo, né? O Papa está sofrendo, né? E quanto que ele ainda vai sofrer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que entender. E aí, vai ter esses filhos da divina vontade, esses heróis que vão permanecer ali na igreja, mas vai ter também as almas vítimas, que Jesus vai levar. Ele já levou muitos na pandemia, muitos sacerdotes para expiar os pecados da igreja, né? Para expiar as almas doentes, né? Os sacerdotes doentes, né? As autoridades eclesiásticas doentes, porque a igreja está passando por um processo muito difícil, mas é tudo na divina vontade, é tudo para que seja feito o renascimento dessa nova igreja que Jesus quer. Essa igreja onde só ele vai ser o pastor, né? E todos vão ser o mesmo rebanho, né? Por isso que ele fala que a igreja católica é a verdadeira igreja. E que depois da morte dessa igreja, não vai haver não vai haver outras igrejas, vai ser só a católica, né? Então, assim, vai passar por esse processo. Eu creio que muita coisa vai ser esclarecida no aviso, né? No aviso, as almas que não estão na igreja vão ser avisadas no aviso, vão ter esse conhecimento, essa consciência, vão voltar para a igreja, e aí essa igreja vai morrer, né? Porque ela está sendo purgada pelos próprios inimigos que fazem parte do corpo eclesiástico da igreja, e vai nascer essa igreja onde Jesus será, né, o único pastor, e nós seremos o único rebanho. Então, por isso que Jesus está nos preparando para a gente viver esse novo tempo, estudando o livro do céu, né? Porque o livro do céu são verdades universais, não é só para os católicos, é para todos. É para todos, só que nós que vamos fazer parte desse projeto de Deus como filhos da divina vontade,
tem os filhos da divina vontade que vão ficar dentro da igreja, que vão ser esses heróis, né? Vão ficar dentro da igreja. Tem os filhos da divina vontade que vão ser almas vítimas, que vão ser levadas, e tem aqueles que vão ficar ser almas vítimas também, que vão ser perseguidas, vão ser martirizadas, né? Por causa da igreja. Mas tudo com um único fim. Qual é o fim? Salvar todos. Salvar tanto os inimigos da igreja, como os que não são inimigos da igreja, né? Para que essa igreja renasça, né? Para que haja só um pastor, um só pastor e um só rebanho. Amém? Fiat.